Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Amém. A paz e a alegria a nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo a todos. Amém. Bem-vindos, senhoras e senhores, bem amados e bem amadas em Cristo Jesus, do Ministério Internacional Jesus Cristo Ressuscitou. Amém. Pela misericórdia de Deus, nós estamos hoje, mais uma vez, juntos para esse culto de sexta-feira, 7, 19 e 30. Amém. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós continuamos a nos recomendar entre suas mãos. E nós suplicamos, Deus Todo-Poderoso, enche cada vez mais a abundância, agora e para sempre, nossos corações do amor, da fé, da esperança em Jesus o Cristo, nosso Senhor. Dá-nos a graça de ser vaso, ou nosso nome de honra, através da fé que opera pelo amor, cumprindo a sua vontade, obedecendo a sua palavra e perseverando nos tempos difíceis como em tempos de bonança. Em nome de Jesus, amém. Pela autoridade em nome de Jesus Cristo, nos calamos, amaramos e expulsamos todo espírito contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Cristo, na minha vida, na sua vida, na vida de vocês, na vida de todos. Pelo nome de Jesus, nós destruímos todas as atividades, operações e planejamento deles contra a minha vida, contra a vida de vocês todos, pelo sangue precioso e glorioso de Jesus. Toda a atividade, a artimanha dessas fortalezas, dessas alturas, fortalezas e fortalezas sim, de feitiçaria, fortaleza de insubmissão e desobediência à palavra de Deus, fortalezas de maus pensamentos, de prostituição e de toda forma de maldade sexual e de todas as outras que operam aqui no Brasil. Nós os amaramos, expulsamos nossos corações, nossas vidas, quebramos o jugo deles e das tentações pelo sangue precioso e glorioso de Jesus e destruímos todas as atividades e operações deles contra a nossa vida, contra o seu ministério, contra todos os ministros de Cristo aqui no Brasil e no mundo inteiro e contra a obra de Cristo, o avivamento em Cristo, o arrependimento sincero, a salvação em Cristo, aqui no Brasil e no mundo inteiro, pelo sangue precioso e glorioso de Jesus e pelo fogo de Deus, em nome de Jesus o Cristo. Amém. 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 Oh Deus, antes de entrar na palavra de Deus, vamos aprender mais um cântico hoje. Amém? Como você sabe, eu sou gringo e africano e minhas línguas nativas são o francês e o inglês. Então estou correndo, aprendendo pela graça e misericórdia de Deus cada vez mais os cânticos, os hinos da harpa aqui em português. Estou aprendendo e acho que já mais ou menos 5, 10 que eu já tentaram decorar. Amém? A maioria, por enquanto, tem na harpa cristã aqui, e a mesma harpa lá, e são os textos que diferenciam, mas tem alguns hinos da harpa que são o mesmo corinho, a mesma maneira de cantar, que são as mesmas. Então, hoje, é que eu vou cantar hoje, traduzir em português, não se encontra no hino da harpa, tá? É um louvor que Deus nos inspirou, e que é inspirado que vem praticamente do Nigéria. Amém. E se canta da manhã seguinte eu vou traduzir. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida todos os dias. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida ao cotidiano. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida ao cotidiano. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida ao cotidiano. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida cotidiano. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida ao cotidiano. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Em inglês nós cantamos assim: Jesus must be honored, must be honored, must be honored. Jesus must be honored in my life every day. Hallelujah. Jesus must be honored, must be honored, must be honored.
Jesus must be honored in my life every day. Hallelujah. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida ao cotidiano. Aleluia. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida ao cotidiano. Aleluia. Jesus must be honored, must be honored, must be honored. Jesus must be honored na minha vida cotidiano. Aleluia. Amém. Jesus em inglês é Jesus, é Jesus. Deve ser honrado. Deve é o verbo must, que significa deve. Ser, must be significa o verbo ser. Must é o verbo deve. Be é o verbo ser. Honrado significa honored. Honored que significa honrado. E na minha vida, na que é in, minha vida, my life, life que é vida, my é minha, e o cotidiano que significa everyday, everyday é o adjetivo cotidiano, o diário. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Jesus deve ser honrado, deve ser honrado, deve ser honrado. Jesus deve ser honrado na minha vida ao cotidiano. Aleluia. Jesus must be honored, must be honored, must be honored. Jesus must be honored in my life every day. Glória a Jesus. Amém. Povo de Deus, a palavra de Deus é clara no livro do Apocalipse. Cristo reuniu povos de todas as nações, de todas as raças. Eles conferiu a abençoa com o santo sacerdócio. Amém. Ele fez o filho da luz. É uma graça que é oferecida a todos, mas como nós sabemos, não é todos que vão querer, porque a porta é estreita e o príncipe desse mundo das trevas cegou a alma e os corações das pessoas para não ver a glória de Deus que está em Jesus Cristo. Pessoas estão adorando as criaturas, todos os tipos de criaturas, entidades que são demônios, animais, natureza, o sol, a lua e toda a criatura, mas deixe de adorar o verdadeiro Deus, aquele que criou. Nós suplicamos cada vez Deus que o Espírito Santo de Deus continue a operar suas maravilhas de conversão, de libertação das mentes, dos corações, dos corpos da vida, e abençoe com a graça da salvação, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhoras e senhores, vamos entrar agora na revelação da palavra. O Espírito Santo de Deus abre nossos corações, nossas mentes e abençoe-nos com o entendimento, a compreensão dessa palavra e o dom da submissão e obediência à sua palavra, porque quem te ama é aquele que te obedece, como está escrito. Que assim seja cada vez mais na minha vida, cada vez mais nas suas vidas, irmãos, e cada vez mais na vida de todos, irmãos do corpo de Cristo, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Vamos seguir em frente. Glória a Jesus. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Hoje nós iremos nos exortar sobre o tema perseverando na santidade e no amor. Sobre o tema perseverando na santidade e no amor. Aleluia. Amém. Eu gosto sempre, pela virtude do Espírito Santo de Deus, trazer as nossas lembranças que o amor tem que ser o maior alvo de nossa vida. Amém. Alguém que tem uma vida de amor, que vive o amor de Cristo, a reputação dele é respeitada, porque ele pratica o que ele vive. Quando você é capaz, pela virtude de amar seu próximo, o seu próximo é aquele lá que é seus parentes, é aquele lá que é seu amigo, e também aquele lá que te odeia, também aquele lá que é seu inimigo, também aquele lá que não tem que das outras das religiões, aquele que não tem a mesma fé que ti. Quando você ama ele, porque Romanos 2 fala, se seu inimigo está com fome, dá-lhe a comer. Se ele está com sede, dá-lhe a beber. Fazendo isso, é Deus, é Ele, o Deus de vingança vai cuidar, porque Deus manifesta o amor, Ele faz bondade dele, Ele expressa a bondade dele, dando a chuva e o sol para os bons como para os maus.
Amém? Ele falou aos anjos: deixe o joio e o trigo crescer junto até o dia do arrebatamento. Amém? Nós estamos na terra, é batalha, mas nossos maiores e primeiros inimigos são, nunca esquece, os pecados e depois, em segundo plano, os demônios. Aleluia. Mas porque nossa guerra não é carnais, não é guerra de placa, não é guerra de religião, não. É contra os potestades, autoridades, espírito mau, lugar celestial, é contra Satanás, contra os pecados e contra Satanás e toda a turma de demônio dele. Esse é meu alvo, o amor, viver no amor e na prudência, na perseverança na fé, porque nada vai me afastar do Senhor, que é nascido novo, batizado no Espírito Santo de Deus e ama acima de tudo a palavra, reverência acima de tudo a palavra, obedecendo, não só falar de boca para fora. O Espírito Santo de Deus nunca deixará o escândalo acontecer na sua vida. Pode cometer erros, sim. Tem algumas enfermidades, sim, mas o Senhor nunca nos deixa viver na prática do pecado, não. O pecado no reino é um acidente para nós, não uma norma, não uma normalidade. Aquele que se chama de cristão no meio de nós é que vive como o mundo, de maneira diária. Observa ele 1 ano, ele vive assim. Não, se ele passa 3, 4 anos, já era. Essa é a prova que não é. Amém? A história da figueira é estéril. Pode confirmar o que eu estou falando. Aleluia. Vai ler no livro de Marcos lá, no Evangelho, você vai ver a figueira é estéril. O que Jesus falou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Entramos no tema perseverando na santidade e no amor. Abre sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2, por favor. Vamos ler o versículo 12 a 16. O Espírito Santo de Deus que revelou, e Ele que abençoe e recebe essas palavras de exortação segundo a misericórdia de Cristo. Amém? Não estou aqui para condenar vocês, essa não é minha função. Os verdadeiros ministros são estabelecidos para repreender, sim, porque Deus repreende que é filho com amor, para mostrar a solução. Não adianta repreender uma pessoa sem mostrar a solução para ele, não. A solução é a palavra que nos trazemos todo o tempo, segundo a revelação que recebemos do Espírito Santo de Deus. Amém? É porque a palavra que tem o poder de libertar. Ela dói, mas liberta. Ela dói, mas converte. Amém? Glória a Jesus. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16. Não esquece, o tema é perseverando na santidade e no amor. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16. Primeiro texto que nós lemos. Como perseverar na santidade? Vamos ler junto. Como perseverar na santidade? Vamos ler junto. Filipenses 2, versículo 12 a 16, está escrito na minha versão Nova Bíblia Vida, com um português fácil de entendimento. Amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas instruções. E agora que eu estou longe, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam, do fato de sermos salvos. Como? Obedecendo a Deus com profunda reverência e temor. Obedecendo a Deus com profunda reverência e temor. Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer a lei e a realização daquilo que Ele quer. 14. Façam tudo sem queixas e discussões. Façam tudo sem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada, como filhos de Deus. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada, como filhos de Deus, no mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como as estrelas do universo, mostrando-lhes a palavra da vida. Amém? Resumindo aqui, a pergunta foi:
O tema é perseverando na santidade no amor. Uma das explicações, como perseverar na santidade, Filipenses 2, versículo 12 a 16, e todo o capítulo nos explica. Resumo do que foi falando, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor. Fica aqui uma vida de devoção na prática da palavra. Porque João 14, 21 resume isso. Aquele que fala aquele de Deus, que ele obedece. Porque quando ele vai fazer isso, Deus, Jesus e o Pai vão vir habitar nele, vão fazer na casa dele deles. Ele vai se revelar a eles. Amém? Razão porque Filipenses 2 fala. Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que ele quer. É isso que João 14, 21 resume. Rapidamente está escrito aqui. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então não adianta falar, Senhor, eu te amo de boca para fora. Se minhas obras não demonstram meu amor odiado pelo meu próximo, como vida de obediência à palavra, de honestidade em todas as coisas, de humildade, de respeito, de renúncia a todas as formas de aparência do pecado. Toda renúncia, fugir das cobiças dos olhos e imoralidades sexuais, porque não podemos obrigar o Espírito Santo de Deus. Como nos constrangimos e ofendemos o Espírito Santo, porque nós vemos coisas que Deus não se agrada. Nós íamos a lugares, reuniões, se juntar com as pessoas onde o nome de Jesus não é glorificado. Amém? Nós colocamos um jugo desigual com pessoas que não gostam de Jesus, que não querem nem ouvir de Jesus. Amém? Se eu chego a um lugar, a pessoa não quer ouvir de Jesus, afaste-te, fuge de toda a aparência do mal. Amém? Se quer te ouvir, amém. Mas se ninguém quer te ouvir, não existe. O mestre Jesus foi mandado embora da vida da cidade dos Gadarenses. Depois os milagres do louco que viveu que estava com legião. Ele falou, não, a gente não quer de você aqui. Jesus falou o quê? Ele saiu, pegou o barco, foi embora. Mesma coisa, Paulo, a gente não quer de você. Ele fez isso no livro do Atos. Foi embora. Amém? Bem amado, isso. Como perseverar na santidade? É perseverando e crescer, se aperfeiçoando cada vez mais na vida de obediência à palavra. Esse é o segredo, irmão. Memoriza a palavra de João, de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse. Se você não cumpre lá, a pessoa, para que se de verdadeiramente a pessoa é salva, é um bebê espiritual. Mas a maioria não são salvos, porque não conhece que é o Espírito Santo de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus? Irmão, não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Eu sou escravo e ministro de Cristo. Não é meu destino que eu quero, é o destino que Cristo escreveu lá no livro da vida e das obras para mim, que eu estou cumprindo aqui na terra. Exemplo, antes de chegar ao Brasil, já sabia 3 anos antes. Chegou ao Brasil em 2014, mas já sabia pelo menos 3 anos para lá antes, porque Jesus já tinha revelado. Nem tinha um real no bolso. Hoje estou, chegou e na hora que o anjo vai chegar, 1 ano e pouco antes, ele avisou, é Brasil, e vai acontecer assim, assado. Mostrou detalhes do que ia acontecer, as pessoas que iam usar e as coisas se cumprir exatamente. Amém? O justo não vive pela vista, não. O justo vive pela fé. E a fé vem do quê? Do ouvir. Ouvir que é a palavra. É ouvir ficando assim? Não. Tiago capítulo 2 explica. Não seja somente ouvintes da palavra, mas cumpridor. Porque quando você cumpre, o Pai é ele que dá poder, que comunica a força e o querer de obedecer. Ele te ajuda a obedecer a palavra dele. Porque ninguém pode obedecer a palavra de Deus se não é pela virtude do Espírito Santo de Deus. É impossível. Agora, quando ele comunica a vontade, você obedece, você está se aproximando dele. Como? Porque ele escreveu também: aquele que se aproxima de mim, eu me aproximarei dele. Como? Obediência à palavra. Aleluia. Porque aquele que me ama é aquele que obedece. E se vocês são docil, vocês comerão o maior do país. Mas não, porque quando eu vejo, irmãos, pessoas que se preocupam mais com o trabalho, mais com o salário, mais com ganhar o mundo, sem ganhar Cristo.
buscando primeiro o reino, as coisas do mundo. Se a vida espiritual, o primeiro lugar onde a gente deve crescer, irmãos, irmãs, senhoras e senhores, é na vida espiritual. Porque o espiritual que domina o físico. Se você não tem o Espírito Santo de Cristo, se você não é convertido, se você não é enraizado na palavra da vida abundância, da vida eterna, você não vai conseguir nesse mundo. Você pode ganhar riqueza, mas riqueza material, financeira, mas a palavra é clara. O que vale a um homem de ganhar o mundo inteiro, toda essa riqueza, se ele perder a sua alma? Não esquece ataque. As 3 ataques que o inimigo fez para o Senhor Jesus. Todos os verdadeiros ministros e todos os cristãos e todas as populações do mundo passam por essas 3 ataques. Primeiro o pão, o comer, o beber. Se você vencer, aí te pega aqui, na glória. Olha essas riquezas, esse mundo. Ela me pertence. Se você se dobra, olha essa riqueza, essa glória. Se você se dobra em mim, adore, tudo isso é sua. É lá que ele perturba os homens agora. Ele fez esse comércio, o dono de tudo, ele queria seduzir ele. Se lembra? Vai dar uma olhadinha lá, com calma, no Lucas capítulo 4. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus. É as mesmas coisas que nós podemos chamar, segundo a linguagem terapêutica, esquemas. Porque tudo que é da malandragem, tudo que é da malícia é esquemas, é? Isso. São as mesmas esquemas que nosso inimigo usa. Porque é dele, ele é o pai da malandragem, ele é o pai da mentira, o pai da malícia, para nos enganar com o prazer do mundo. Busca primeiramente, Mateus 6, por favor, 33, o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque a bênção do Senhor não é seguido de nenhuma lágrimas. Mas o que o inimigo dá, que não é benção, porque aquele que é maldição nunca abençoa. Ele pode dar, mas você tem consequência a pagar. Pergunta aos que fazem o espiritismo, o esoterismo, que são campeões para adorar a lua ou o sol, que dão a vida dele ao misticismo. Adorem Baphomet, que é uma das imagens de Satanás. Eles vão falar. Só observa a vida deles. A realidade é isso. É a verdade que liberta. Aleluia. Amém. Então nós explicamos como fazer para a pessoa da santidade e se afastar de toda a aparência do mal, fugir do pecado e servindo, obedecendo a Cristo com profunda reverência e temor, respeito e temor, como submete-te à palavra. Amém. E deixa o Espírito Santo de Deus, que é o sábio dos sábios, o Todo-Poderoso, te dominar sobre sua alma, seu espírito e te guiar nesse mundo. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Como perseverar no amor e na santidade? Nós continuamos com algumas outras respostas. Abre sua Bíblia no livro de Romanos 13, por favor. Romanos 13, por favor. Romanos 13, rapidinho. Romanos 13, está escrito, a partir do versículo 13, 8 a 10. Romanos 13, versículo 8 a 10. Amém? 13 a 10. 8 a 10. Está escrito. 8 a 10. Romanos 13. Não devam nada a ninguém, exceto a dívida do amor. Aleluia. Não deve nada a ninguém, exceto a dívida do amor de uns para com os outros. Se vocês amarem aos outros, estarão obedecendo a toda a lei de Deus. Se vocês amarem aos outros, estarão obedecendo a toda a lei de Deus e satisfazendo todas as suas exigências. Os seguintes mandamentos: não adultere, não mate, não roube, não cobice e qualquer outro mandamento, todos se resumem num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo.
O amor não faz mal ao próximo. Romanos 13, versículo 10 resume. O amor não faz mal ao próximo. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências. Aleluia. Da lei. Aleluia. Amém. Você pode perguntar: esse é como crescer no amor? Praticando ele como? Obedecendo ao mandamento de Deus. Amém. Então, para um lugar mais crítico, muito crítica, o Espírito de Deus quer nos esclarecer acerca das ofensas. É impossível nessa terra que nos vemos sendo ofendidos. Amém? É impossível. Mas o Deus Todo-Poderoso nos aprendeu a graça do arrependimento. Mateus 6, versículo 14, diz: depois da oração, fala aqui: se você não perdoa os outros, o Pai Celestial também não vai te perdoar. Então não adianta orar se você guarda mágoa, ou rancor, ou sentimento contra alguém. Não adianta orar, recitar a oração, se você não vai pedir perdão a quem você ofendeu. Porque no amor tem misericórdia. Amém? Razão porque no nosso relacionamento, a gente pode se machucar de uma maneira ou de outra. Então, quando eu sei que eu quebrei um mandamento, particularmente eu, como testemunha, qualquer seja a pessoa, quando eu ofendo uma pessoa, eu me dá conta rapidamente, porque o Espírito de Deus me alerta rapidamente. Me dá uma soneta, um alarme, é uma comunhão que eu tenho particular com ele. Porque quando tu faz um erro, geralmente eu recebo um alarme no meu coração que me você, então ele já toca meu coração, minha consciência, aqui, você ofendeu uma pessoa, você acabou de se sujar diretamente. Se é um sujo que me sujou eu mesmo com um pensamento, uma ira contra mim mesmo, ou contra uma coisa, ou um erro, eu já me arrependo rapidamente. Agora, se eu ofender alguém, eu já sei que todo arrependimento é só arrependimento que vai passar. Eu vou, aquela pessoa pede perdão, sinceramente. Eu pedi perdão. Se eu ofender alguém, usou de violência, usou de palavra erro, uma coisa que eu fiz contra a pessoa, eu pedi perdão. Sinceramente, eu repito, eu pedi perdão, mesmo na frente dos outros. Porque se eu envergonho ele na frente dos outros, é na frente dos outros que eu vou pedir perdão, para envergonhar Satanás. Porque eu não quero ser escravo de Satanás. Eu já sofri 22 anos da minha vida dessa vida de escravidão ao inimigo, por causa do pecado, que é nosso primeiro adversário. Eu vou pedir perdão diretamente. Sinceramente, me humilha e pede perdão. O que eu faço? Não tem ninguém aqui na terra que eu já ofendeu sem pedir perdão. Não. Eu peço perdão e a pessoa, eu seguro que a pessoa me libera o perdão. Eu peço sinceramente, me humilha da maneira que não tem como a pessoa não me perdoar. Porque eu me humilho sinceramente alma. E a pessoa me libera o perdão, eu oro, a pessoa agradece a ele e diretamente: Senhor, me perdoa. Ele já me liberou, Senhor, me perdoa. Ok, já pedi perdão a Deus, agora termina lá. Quando termina diretamente, o sangue de Jesus me purifica, a comunhão é restaurada. Diretamente eu purifico de novo a voz do Espírito de Deus para me guiar nos cada detalhe da vida, mesmo dentro do sonho. Aleluia, amém. Essa é a vida dos verdadeiros. Glória a Jesus, amém. Então a ofensa é isso. Então, se você pede perdão, irmão, não sei se eu sou pastor, porque eu sou servo de Cristo também. Então, mesmo antes de ser ministro de Cristo, eu sou cristão. E a porta é estreita. Nós devemos fazer isso. Monte nos guarda mágoa, fica no soberba, se enche de soberba e não quer pedir perdão porque eles olham para o título. Não. É minha obediência que me leva para o céu, não o título. O título, se é Deus que me deu, eu sou servo dele. Não tem título que vai me dar que não me fazesse acima dele. Mas os homens agora usam o título para pisar o povo. E muitos deles, esse título não é em Cristo. Os frutos falam por si mesmo. Porque a árvore é o fruto. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Amém. Vamos crescer no amor. O amor não faz mal a ninguém. E quando nos ofendemos, vamos pedir perdão. Senhor e Senhor, bem amado em Cristo, nós nas igrejas, vamos pedir perdão para as ofensas que nos fazemos aos outros. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Em conclusão, você pode olhar no livro de primeira carta ao João, capítulo 4,
e terminar lá, tá? O Espírito Santo de Deus declara, primeira carta ao João, Deus é, mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus. Versículo 8. Se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor e qualquer um que vive amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. Aleluia. Glória a Jesus. Essa é a primeira carta ao João, versículo 6 até o final, Você pode ler lá. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Espírito Santo de Deus abençoe nossos corações e grave essas palavras de Espírito e vida em nossos corações, nossas almas. Continue a nos purificar, nos converter, nos libertar, nos afirmar. Nosso Deus na vida de submissão, obediência à palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Continue a usar a sua espada, o Espírito Santo de Deus, que é a sua palavra, para libertar os que não ainda conhecem o Cristo de glória, para acordar, abençoar com a libertação, a cura, ao arrependimento, a fé, a salvação em Jesus, o único caminho, o único Salvador, Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus o Cristo nos oremos. Amém. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela sua palavra. Obrigado, senhoras e senhores, bem amado de Cristo, pela atenção. Que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém.